Que bom que os bons ventos os trouxeram à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 205ª noite. Senhor, disse ela, a respeito da pergunta que Ourives fez aos ladrões, isto é, se não podiam dar-lhes novas do mancebo e da jovem senhora, quanto a eles, não estejais inquieto, replicaram. Estão em lugar de segurança. Passam de saúde. Dizendo isso, mostraram-lhe 2 gabinetes e asseguraram-lhe que estavam cada qual no seu. Informaram-nos, acrescentaram eles, que só vós tinhais conhecimento do que lhe dizia a respeito. Logo que isto nos constou, tivemos para com eles todas as atenções possíveis, em consideração a vós. Bem longe de lhes infligirmos a mais pequena violência, temos-lhes dado, pelo contrário, todo bom tratamento, e nenhum de nós era capaz de fazer-lhes o menor mal. O mesmo dizemos da vossa pessoa, e podeis ter toda a confiança em nós. Ourives, sossegado com essas palavras e satisfeito de estarem com vida o príncipe da Pérsia e Shemenzihar, tomou partido de empenhar mais os ladrões na sua boa vontade. Louvou-lhes, lisonjeou-lhes e deu-lhes 1000 bênçãos. Senhores, disse-lhes, confesso-vos que não tenho a honra de conhecer-vos, porém é grande felicidade para mim não ser desconhecido de vós. E não posso, talvez, agradecer-vos o benefício que este conhecimento me proporcionou da vossa parte. Sem falar de uma tão grande ação de humanidade, vejo que só sujeitos da vossa qualidade são capazes de guardar um segredo tão fielmente que não há motivo de recear que jamais se revele. E se há alguma coisa difícil, basta só encarregar-vos dela, que disso dareis boa conta pelo vosso valor e pela vossa intrepidez. Fundado nas prendas que vos pertencem com tão justo título, não terei dificuldade alguma em contar-vos a minha história e das 2 pessoas que achastes em minha casa, com toda a fidelidade que me requeresses. Depois de Ourives haver tomado essas precauções e para interessar os ladrões na inteira confidência de que tencionava revelar-lhes, que não podia, ao que lhe parecia, deixar de produzir um bom efeito, contou-lhes, sem omitir coisa alguma, todas as circunstâncias do amor do príncipe e de Shemenzihar, desde o princípio até a entrevista que lhes tinha preparado em sua casa. Ficaram muito admirados os ladrões de todas as particularidades que acabavam de ouvir. O que? Clamaram eles, quando Ourives acabou de falar. É possível que o mancebo seja o ilustre Ali Eben Becar, príncipe da Pérsia, e a jovem senhora, a bela e célebre Shemenzihar? Jurou-lhes o Ourives que não havia coisa mais certa do que lhes dissera, e acrescentou que não deviam estranhar que pessoas tão distintas tivessem repugnância em dar-se a conhecer. Com esta segurança, foram logo os ladrões lançar-se aos pés do príncipe e de Shemenzihar, um após o outro, e lhes suplicaram perdão, protestando-lhes que não teria acontecido coisa alguma do que se havia passado se estivessem informados da qualidade das suas pessoas antes de forçarem a casa do Ourives. Vamos diligenciar, acrescentaram eles, reparar a falta que cometemos. E voltando ao Ourives, temos grande pesar, disseram-lhe, em não poder restituir-vos tudo o que tiramos de vossa casa. Não para já em nosso poder uma parte. Rogamo-vos que vos contenteis com a prata que vamos restituir-vos. Teve Ourives por grande felicidade a graça que lhe faziam. Havendo os ladrões entregado a prata, mandaram chamar o príncipe da Pérsia e Shemenzihar, e disseram-lhes, assim como a Ourives, que iam conduzi-los a um lugar de onde poderiam retirar-se para suas casas. Porém, que viam primeiro que se obrigassem por juramento a não denunciá-los. O príncipe da Pérsia e Shemenzihar e Ourives disseram-lhes que podiam fiar-se na sua palavra. Mas visto que o desejavam, juravam
solenemente guardar-lhes uma fidelidade inviolável. Satisfeitos do seu juramento, saíram os ladrões com eles. Pelo caminho, ourives, inquieto de não ver o confidente sem ambas as escravas, chegou-se a Shemenzihar e suplicou-lhe que lhes desse notícia delas. Não sei nada, respondeu ela. Não posso dizer-vos outra coisa, senão que nos levaram de vossa casa, que nos fizeram passar o rio e que fomos conduzidos à casa deles, à casa de onde saímos. Shemenzihar e ourives não se demoraram mais tempo, e deixando-se conduzir, bem como o príncipe, pelos ladrões, chegaram à beira do rio. Ali os ladrões tomaram um bote, embarcaram-se com eles e passaram ao outro lado. Ao tempo em que o príncipe da Pérsia, Shemenzihar e ourives desembarcavam, ouviu-se um grande barulho da ronda de cavalo que corria. Chegou no instante em que o bote acabava de largar e passava ao outro lado a toda a força de remos os ladrões. O comandante da patrulha perguntou ao príncipe, a Shemenzihar e a ourives de onde vinham. Tão tarde quem eram. Como estivessem assustados e, além disso, receassem dizer coisa alguma que os prejudicasse, ficaram interdictos e sem dar palavra. Importava, todavia, falar, o que fez o ourives, que tinha o espírito alguma coisa mais desembaraçado. Senhor, respondeu ele, posso assegurar-vos, em primeiro lugar, que somos gente honrada da cidade. Os que estão no bote que acaba de desembarcar-nos e que passa para o outro lado são ladrões que forçaram a noite passada a casa onde estávamos. Roubaram-na e levaram-nos para o seu covil, onde, depois de empregarmos todos os meios de brandura que pudemos imaginar, alcançamos por fim a liberdade e nos reconduziram até aqui, restituindo-nos uma boa parte do roubo que aqui estáis vendo. Dizendo isso, mostrou ao comandante as pratas que trazia. Não se satisfez o comandante com a resposta do ourives e, chegando-se a ele e ao príncipe da Pérsia, encarou-os um após o outro. Dizei-me a verdade, replicou, que esta senhora, de onde conheceis e em que barco morais? Embaraçou-os muito essa pergunta e não sabiam o que responder. Aplanou Shemenzihar a dificuldade, falando ao comandante em particular, e este apeou-se logo com grandes demonstrações de respeito e de civilidade, ordenando a sua gente que fosse buscar 2 botes. Chegados que foram, mandou o comandante embarcar Shemenzihar num e o príncipe e ourives no outro, levando cada um dos botes que tomaram rumo diferente, 2 soldados encarregados de o acompanhar até o seu destino. Só falaremos agora daquele que estavam o príncipe da Pérsia e o ourives. O príncipe da Pérsia, para poupar o trabalho aos condutores que lhe foram dados e a ourives, disse-lhes que levaria este para sua casa e nomeou-lhe o bairro onde morava. Ouvida esta informação, fizeram os condutores aportar o bote diante do palácio do califa, o que os assustou em extremo. Apesar de terem ouvido a ordem que o comandante havia dado, não deixaram todavia de imaginar que os levariam ao corpo da guarda para serem apresentados ao califa no dia seguinte. Não era todavia esta a intenção dos condutores. Depois de os haverem desembarcado, como tivessem de ir reunir-se à sua patrulha, entregaram-nos ao oficial da guarda do califa, que lhes deu 2 de seus soldados para os conduzirem por terra ao palácio do príncipe da Pérsia, que estava muito distante do rio. Lá chegaram finalmente, mas tão cansados que mal podiam mover-se. Além do grande cansaço, o príncipe da Pérsia estava tão aflito pelo triste contratempo que lhe acontecera a ele e a Shemenzihar, e que o deixava desde esse dia em diante sem esperança de outra entrevista, que desmaiou assustando-se no sofá. Enquanto a maior parte da sua gente se ocupava em fazê-lo tornar a si, os outros cegaram ourives e pediram que lhes contasse o que havia acontecido ao príncipe, cuja ausência os havia deixado numa inquietação indizível. Interrompeu-se Sherazade nessas últimas palavras e calou-se em razão do dia, cuja claridade principiava a aparecer. Tornou a tornar o fio da história seu discurso na noite seguinte, dizendo ao sultão das Índias: Nossa, que
grande aventura passaram esses três? Será que depois de tudo isso seu segredo será mantido? Ou será que mais perigos virão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabê.